Fala galera, tô na área aqui para mais um vídeo do nosso canal Investindo e Viajando, e se você ainda não nos conhece, eu te convido a embarcar nessa viagem junto comigo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar cada vez que tiver um vídeo novo, beleza? E deixando a enrolação de lado e partindo para o que interessa, vamos falar sobre finanças, investimentos e renda variável. No vídeo passado nós falamos sobre ações, como diversificar uma carteira, e eu coloquei aqui os setores que considero mais atrativos para o investidor iniciante nesse momento. E hoje eu queria falar sobre fundos imobiliários. Como que faz essa diversificação entre os fundos imobiliários? Na minha humilde opinião, é até mais fácil do que as ações, por ser um pouco mais simplista a análise. Agora, os fundos imobiliários, para muita gente por aí, não é nada sexy investir em fundos imobiliários. Mas de fato é algo mais simplista. Por quê? Porque não existe uma gama de possibilidades, um mundo muito vasto de empresas e segmentos de atuação. Basicamente, os maiores que se tem é no setor de lajes corporativas, logística, fundos de papel e os híbridos, né, que vai ter metade de uma categoria, metade de outra, às vezes 3, 4 também inseridos dentro de um mesmo fundo. Então, de certa forma, é um pouco mais simples se investir no setor de fundos imobiliários e conseguir obter uma diversificação equilibrada. Mas isso não quer dizer que deva se fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Você não pode negligenciar os seus investimentos em nenhum momento. Seja na renda fixa, seja na renda variável, no setor de fundos, criptomoedas, o que quer que seja. Você tem que estudar, você tem que ter cautela, prudência e não pode ser ganancioso. Porque normalmente as pessoas quebram por causa da ganância, certo? Agora, como evitar de cair em ciladas? Primeiro de tudo, evite os fundos monoativos e monoinquilinos. Ah, mas tem fundo que está pagando 10% ao ano, quase isso ou mais e tal. Pois é, mas é exatamente por isso que ele paga um rendimento tão alto. O risco de se investir em um fundo que depende de um único inquilino ou apenas de um imóvel é altíssimo, elevadíssimo. Porque se aquele inquilino resolve rescindir contrato e sair daquele imóvel, aí você cai do 1% ao mês para o 0%. Podemos ganhar um aumento na mesada. E os fundos imobiliários monoativos também sofrem do mesmo mal. A diferença é que ele pode até ter vários inquilinos, mas em um único imóvel. Um exemplo, um shopping center, que tem lá vários lojistas, tem empresas, lojas ali dentro dele, mas ele é um único ativo. Então é um risco, porque se aquele shopping fechar, nós vivemos uma pandemia onde os shopping centers foram fechados, ficaram fechados durante meses, e isso impacta diretamente no bolso da gestão daquele fundo. Então, se você evitar fundos monoativo e monoinquilinos, você já evita 50% de dor de cabeça. E aí o investidor que está começando, devido a essa facilidade dos fundos imobiliários, ele vai lá, ele compra só uma cota de determinado ativo, observa como aquele negócio se comporta, como aquele investimento se comporta. Depois ele olha para outro segmento dentro dos fundos imobiliários, compra mais um ativo, estuda, dá uma olhada nos relatórios gerenciais e aos poucos ele vai se familiarizando com aquele tipo de investimento. Aí daqui a pouco ele já investe em 2 fundos de um mesmo segmento, por exemplo, lajes corporativas. Aí o cara vai lá e tem 2 fundos imobiliários diferentes, de gestoras diferentes, dentro do mesmo segmento. Ele olha para um outro setor e faz a mesma coisa. Aos poucos, ele vai conseguindo montar uma carteira equilibrada, diversificada. Porém, o ideal é sempre você dividir em partes iguais, seja em ações, seja em fundos imobiliários. Porque dividindo em partes iguais, você consegue equilibrar a balança, E à medida que aquilo for se desenvolvendo, você vai reequilibrando a sua carteira de investimentos. E à medida que você for se familiarizando com aquele tipo de investimento, você vai sentindo mais confiança para adquirir mais cotas, para estudar outros fundos imobiliários e para ampliar cada vez mais o seu leque de investimentos. Basicamente é assim que funciona.
Quando você se dá conta, você já está com 5, 10 fundos imobiliários dentro da sua carteira. Agora, sempre equilibrando para não ter muitos ativos de determinado setor e poucos ativos de outro setor. Você tendo essa cautela, escolhendo bons ativos, estudando os relatórios gerenciais, a chance de dar errado é muito baixa. Agora, como diversificar sem pulverizar? Porque também existe essa diferença. Uma boa diversificação, você está posicionado em ótimos fundos que pagam bons dividendos e que têm ótimas localizações e estão diversificados por vários estados. Agora, quando você pulveriza, é quando você tem tantos fundos imobiliários na sua carteira que você não consegue dar conta de acompanhar todos. Então tenha cuidado ao diversificar para não pulverizar. E quais são os setores dentro dos fundos imobiliários que são bacanas de se investir, principalmente para quem está começando? Lajes corporativas é algo muito legal, porque muitas vezes na planta de um prédio você tem vários andares pertencentes a um fundo ou até o prédio inteiro, e dentro daquele prédio você tem vários inquilinos. Você tem escritórios, você tem lojas, você tem vários tipos de inquilinos dentro de um mesmo imóvel. Outro segmento bem bacana para se investir são os fundos de logística. Muitas vezes eles têm contratos atípicos de 10 anos, aonde o inquilino vem, assina um contrato com aquele fundo e muitas vezes o fundo vai construir um imóvel específico para aquele tipo de inquilino. Vamos supor que seja um galpão de um parque industrial de algodão, por exemplo. Ele não tem como ser igual ao galpão que vai armazenar, por exemplo, sei lá, minério de ferro. Tem as suas especificidades, as suas particularidades. E é por isso que esses contratos eles são de longa duração, porque o fundo vai construir um imóvel ou adaptar um imóvel já existente para as necessidades daquele inquilino. E isso é muito bacana, porque de certa forma você tem uma garantia de que aquele inquilino ele vai te gerar renda, vai te pagar aluguel por mais anos seguidos. Isso é muito bom. Outra coisa interessante de se olhar para esses fundos de tijolos, né? Os fundos de lajes corporativas e fundos de logística são fundos do tipo tijolos. Se você ainda não viu o vídeo do Beabá do Mercado, dá uma conferida lá, que lá você vai ver detalhado algumas nomenclaturas, alguns termos técnicos do mercado financeiro. E aí o que é bacana desse tipo de fundo é que eles podem investir em vários estados, em várias cidades, em todas as regiões do país. E na minha opinião, quanto mais diversificado, quanto mais amplo, melhor, muito bom. Porque às vezes você tem uma região que está aquecida e você tem uma região que está em crise financeira. E se você for dependente de um único estado ou de uma única região, a chance de você não conseguir mitigar esses riscos é bem maior. Mas hoje já tem diversos fundos com uma diversificação em praticamente todas as regiões do país, principalmente os fundos de shopping center, logística e lajes corporativas. Um outro segmento dentro dos fundos do tipo tijolo que você pode diversificar a sua carteira são os fundos de shopping centers. Tem vários fundos, inclusive grandes fundos com alta liquidez dentro da Bolsa de Valores, que tem praticamente shoppings em todas as regiões do país. Então é uma forma de se expor ao varejo, de estar diversificando a sua carteira e também conseguir mitigar riscos pelo fato de estar diversificado em várias regiões do país. Mas cuidado, porque também tem fundo imobiliário que só tem um único shopping center em todo o seu patrimônio. Cuidado! Bom, galera, e para a gente fechar o vídeo, eu queria falar de mais 3 tipos de fundos que também podem ser bacanas para você diversificar. O primeiro são os fundos de fundos, os FOFs. Porém, é preciso ter cuidado porque a maioria deles fica bem atrás do IFIX. O IFIX é como se fosse o Ibovespa. Então, quando você compara uma ação, normalmente você compara ela com o Ibovespa para saber se ela está performando acima das melhores empresas ou abaixo das melhores empresas da B3. O IFIX é praticamente a mesma coisa. Então, quando você for escolher um FOF, é bom você observar se ele está performando próximo ou abaixo do IFIX, porque se for abaixo, pode tirar fora da sua carteira. E existem também os fundos de papéis, que são fundos que compram dívidas do setor imobiliário de renda fixa, por exemplo. Os mais populares são os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários
mas também tem as letras hipotecárias e as LCIs, que são as letras de crédito do setor imobiliário. Basicamente, esses fundos, eles fazem negócios com empresas que tomam dívidas. E aí é como se o fundo se tornasse o credor daquelas empresas. E ele vai ganhar com os juros que essas empresas que tomaram dinheiro emprestado vão pagar. Basicamente, de forma grosseira, seria isso. Aí tem os fundos High Yield e os High Grade. O High Yield são aqueles que têm um elevado grau de risco. Eles têm muito risco em seus papéis, ou seja, a chance daquele fundo tomar um calote é muito maior do que um high grade. O high grade são transações com empresas mais conhecidas, com uma taxa de juros, um spread bem menor e, de certa forma, entre aspas, com uma garantia bem maior. Agora, com a alta da inflação puxada pela subida do IPCA e do IGPM, esses fundos têm pagado um dividend yield muito elevado, muito alto, alguns acima de 10%. Então tem que se estudar muito bem antes de sair por aí comprando cotas no escuro de fundos de papéis, porque alguns têm um risco muito elevado, principalmente o high yield. E como que você vai saber o tamanho da exposição do fundo que você quer comprar? Olhando os relatórios gerenciais. Somente olhando os relatórios gerenciais você vai ter o tamanho da exposição do risco que aquele fundo de papel está tomando. Então é preciso olhar com muito cuidado, muita cautela, antes de sair por aí comprando fundo de papel, olhando somente para o dividendo. Espero que tenham aprendido que não se consegue nada sem esforço. Bom, galera, e para a gente encerrar, eu já falei 1 tonelada aqui hoje, mas existem também os fundos híbridos. Os fundos híbridos são aqueles que não são nem uma coisa e nem outra. Ao mesmo tempo, eles são muitas coisas. Não falei nada, disse muita coisa, mas falei nada, né? Um fundo híbrido, por exemplo, é aquele que tem mais de 2 segmentos dentro do mesmo fundo imobiliário. Por exemplo, um fundo que é ao mesmo tempo galpões logísticos ou lajes corporativas. Outro exemplo seria um que é papéis, ele compra dívidas do setor imobiliário, mas ao mesmo tempo ele também é um FOF. Ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E tem alguns fundos, por exemplo, que eles estão diversificados em praticamente tudo isso. Então, o fundo híbrido é aquele que pode ser tudo, mas ao mesmo tempo ele não se encaixa dentro de um único segmento, beleza? Acredito que esse vídeo ficou muito longo, mas com certeza ele vai ser útil, ele vai agregar informações e conhecimentos, principalmente para quem está começando agora na renda variável. E vai com calma, tá? Não se expõe não, vai devagar, não põe todo o seu dinheiro num único fundo imobiliário, diversifica ali, mas por favor, não faça investimento olhando só para o dividendo não. Sempre estude os relatórios gerenciais e olhe com calma como se comporta cada segmento. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.